E aí, família zoeira do Fogão 2.0, tudo bom com vocês, meus filhos? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu botar a matéria aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo bacana falando sobre o nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês. Vamos ver aí as últimas notícias do Botafogo, que tenta a contratação do zagueiro Pablo, do Flamengo, e Luiz Henrique é apresentado aí ao Botafogo. Vamos lá ver as notícias, daqui a pouco eu volto. Olá pessoal, boa tarde. O Botafogo anunciou a chegada do Luiz Henrique, o atacante de 23 anos. É a maior contratação da história do futebol brasileiro em números absolutos, sem contar com a inflação de anos anteriores. A negociação pode chegar a 106 milhões de reais. Luiz Henrique foi formado pelo Fluminense, lá ganhou destaque pelo time profissional entre os anos de 2020 e 2022. Foram 120 partidas, 14 gols marcados e 14 assistências, desempenho que rendeu a venda do jogador para o Betis da Espanha. Agora ele retorna ao Brasil como principal reforço da equipe do Botafogo para a temporada e deve chegar ao Rio de Janeiro até o fim da semana. O Botafogo também está negociando com o Flamengo a chegada do zagueiro Pablo, de 32 anos. A ideia é contratar o zagueiro por empréstimo até o fim do ano. É isso, um abraço, até a próxima. O Corinthians demonstrou interesse, né? O famoso, a Alicia Klein hoje falou, anteontem, falou de uma figurinha que ela usa. Tenho interesse, mas não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, mas tenho interesse. O presidente do Corinthians mandou para um monte de gente. O Corinthians está muito nessa, né? Então o Corinthians olhou, pô, Luiz Henrique, bom. Ah, não, mas não dá. Saiu. O Fluminense tentou mais, só que o Fluminense queria convencer o Betis a emprestar. Fazer por empréstimo. O jogador e o Betis fechou a questão. Aí o Flamengo tentou usar a estratégia do gelo no sangue, né? Primeiro tentou empréstimo, não dá, depois não, vamos comprar, mas não dá para pagar isso tudo. Aí ficou esperando e veio o Botafogo e anunciou como a maior contratação. A gente tem repetido isso aqui, né? Para o torcedor do Botafogo, o maior impacto que tem nessa contratação é de que o clube hoje tem o jogador mais caro em termos absolutos, já negociado para o futebol brasileiro. Mas não tem como evitar que entre essa pergunta que você fez, né? Porque foi algo colocado. O torcedor do Botafogo quer saber por quanto tempo esse cara que está chegando, que posou com a camisa hoje e que o clube passou na frente dos rivais para levar, por quanto tempo ele é do clube. É porque não foi o Botafogo que passou à frente, foi o John Textor. Foi a Eagle Holding. O negócio do John Textor, que tem, na minha opinião, pelo que a gente soube até agora, pelo que foi colocado publicamente, o Botafogo é uma barriga de aluguel. O Botafogo vai pegar o Luiz Henrique por um período que tende a ser de 6 meses a 1 ano. Ele vai muito, né, de uma avaliação, inclusive, de ambiente, avaliação do próprio Lyon, dos interesses do Lyon. A gente sabe que o Lyon está passando por um momento difícil, inclusive, né, na sua liga local. E terminasse hoje e disputar o playoff de promoção. Nessa nota do GE. Globo tem uma mudança de tom. E eu digo que a gente tem tido uma dificuldade de entender como é que funcionam os negócios de uma holding, né? Porque a nossa cobertura sempre foi de clube para clube. Teve até um momento em que os empresários passaram a ter participação, mas enfim, o jogador saía de um clube e ia para o outro. Essa história de ponte, ela é diferente, a gente ainda está tentando entender até contratualmente como ela funciona, né? E o GE. Globo de hoje diz aqui, a negociação durou um pouco mais de uma semana, por contrato ficou acordado que o Luiz Henrique poderá deixar o Botafogo rumo ao Lyon no mês de 2024 ou começo de 2025. Mas o Alvinegro tem confiança de que ele vai terminar a temporada no Brasil. Ter confiança é uma... Então, mas significa que o contrato também não é... O que a gente depreende daqui é que o contrato não é leonino. Assinou com o Botafogo hoje, mas em, sei lá, julho de 2024 ele está indo embora, ok? Está assinado, as partes, não sei o quê, carimba, 3 vias. Vai depender... Dá a entender que há uma liberdade do staff do Luiz Henrique por determinar esse período. E aí entra parece haver alguma flexibilidade. Isso mas que não vai além de 1 ano, né? Assim, não vai, se considerar o meio do ano, a janela, a gente não está nem falando de 6 meses, tá? Menos até. Assim, eu não sei se o torcedor do Botafogo está nessa mesma vibe. Para mim é o seguinte, meia temporada é ruim, uma temporada é péssimo. É péssimo. Uma temporada é boa. Eu não vou classificar como péssimo. No fim da temporada. Sabe por que eu não vou classificar como péssimo? Porque, pensando a curto prazo, o Luiz Henrique ele pode significar um acréscimo técnico, por exemplo, capaz de impulsionar o Botafogo à fase de grupos da Libertadores. Né? Então aí ele já vai ter uma contribuição. O ruim é o a longo prazo. Quando a gente pensa, a gente discute muito isso aqui de planejamento, formatação de equipe, esquema tático, ele passa pelos jogadores que estão à disposição do treinador. Então, para o Thiago Nunes, é uma sensação que pode ser frustrante ver o time se acertando com esse jogador como protagonista e perdê-lo no momento mais agudo da temporada. Né? Que é onde realmente importa. É isso, nas competições mais importantes, que aí vem ali a vitrine principal do Botafogo. Então, eu acho uma negociação que fragiliza o Botafogo como instituição. Eu acho frustrante ver o jogador indo embora no meio de uma temporada. Muito, eu acho. O fim de uma temporada, para mim, faz parte do jogo. Sim. Porque assim, poderia acontecer
O Soares foi isso, o Luiz Henrique, ponto final, e no fim do ano via aqui o Lyon, por exemplo, se não fosse da holding, e levar o jogador. Isso acontece no futebol brasileiro. Mas quando vai no meio da temporada, dá aquele tonzinho de frustração, né? Principalmente porque se espera que ele cause um impacto grande. O Soares no Grêmio foi isso. Olha a contribuição que o Soares deixou, o legado que ele deixou no Grêmio. Então, deixou o Grêmio na Libertadores, fase de grupos, a exposição que ele deu ao Grêmio, os gols que ele fez, foi destaque da temporada. Ele escreveu uma história completa no Grêmio. Eu gostaria de ver o Luiz Henrique no futebol brasileiro, atuando pelo Botafogo, pelo menos até o fim dessa temporada. Mas me parece que o John Textor, mesmo sendo o dono da negociação, ele é o dono da negociação, porque ele é o dono dos dois times envolvidos. Lyon e Botafogo. Ele é o dono da negociação. Mas se ele é o dono da negociação, ele pode mudar a regra no meio do caminho, ele pode dizer que não é mais assim. Então, me parece que ele não conseguiu se impor nesse sentido. Porque o contrato tem duas partes, né? Um contrato tem que ter no mínimo duas assinaturas, senão ele não vale. Né? E essa corda esticou muito em função desse ponto específico de período, tempo que o Luiz Henrique vai ficar no futebol brasileiro. Porque, ao contrário de alguns jogadores que retornaram da Europa, no famoso bate e volta, que não se adaptaram, não tiveram espaço e estão tentando reconquistar um espaço no futebol brasileiro, o Luiz Henrique estava construindo uma história bacana no futebol europeu. Ele tem mercado lá. Ele tem mercado. O técnico do Betis lá ficou de bico com a negociação. Não queria negociá-lo. Então, ele tem ainda esse desejo de continuar construindo uma história no futebol europeu. E aceitou fazer essa passagem pelo futebol brasileiro. É esse detalhe que você está falando que é a minha maior preocupação nisso tudo. E assim, gente, vamos lá. Há alguma diferença entre o Luiz Henrique pertencer ou não ao Botafogo ou à holding? Pro torcedor? Pro torcedor importa o Luiz Henrique jogar pelo Botafogo. Jogar bem, entrar em campo e fazer a diferença, e ele pode fazer isso pelo Botafogo. Nesse ponto a gente pode tentar falar aqui em nome do torcedor. Né? Imagino que seja o sentimento geral, né? E assim, é do meu time, não é, pertence ao John Textor, vai fazer gol pelo Botafogo? É a camisa do Botafogo que ele está vestindo? Então é o Botafogo, ele está na história do clube. Bom, família zoeira, tá aí, né? Informações do Botafogo de hoje. Botafogo tenta o Pablo aí do Flamengo, que é reserva do Flamengo, para trazer experiência um pouco mais ao Botafogo. Ele vem para ser reserva ali na zaga. O que vocês acharam dessa provável, quase certa contratação do Botafogo pelo zagueiro Pablo? Deixa nos comentários aí, eu quero saber a opinião de vocês. Já o Luiz Henrique é apresentado, fizeram, né? O Botafogo fez lá uma musiquinha, um filmezinho, né? A Fernandinha Maia lá brincando, contratação. Enfim. O moleque é do Botafogo, tem gente que só vai acreditar quando vê ele com a camisa do Botafogo jogando bola. Mas sim, galera, ele vai jogar bola no Botafogo, como vocês viram na matéria, quanto tempo? 6 meses? 1 ano? Bom, isso aí a gente só vai saber daqui a 6 meses e 1 ano como é que vai ficar o Luiz Henrique no Botafogo. O mais importante mesmo é que ele vista a camisa, que ele jogue bem, que ele marque gols e ajude o Botafogo aí. Isso é o mais importante nesse momento agora. O Botafogo joga agora aí só sábado contra o Nova Iguaçu, lá no estádio do Gama, Distrito Federal, lá em Brasília. E lembrando que o Nova Iguaçu é um time que venceu o Vasco ontem, se não me engano, por 2-0. Então não é um time de bobinho, não, o Nova Iguaçu, que se encontra na 3ª colocação, na frente até mesmo do Flamengo. Tá, então vamos lá, vamos ver a classificação aqui, vou falar para vocês. Vê não que eu vou falar aqui, ó. O Fluminense, Botafogo e Nova Iguaçu tem 10 pontos. O Fluminense joga hoje, se eu não me engano. Pode dar uma disparada nessa liderança aí. Tem Boa Vista, que se não me engano também joga hoje. O Flamengo jogou ontem, venceu. E o Vasco também jogou ontem, perdeu. O Vasco e o Flamengo tem 8 pontos. Então aí os 4 times do Rio de Janeiro principais se encerram na 6ª colocação aí com o Vasco. 8 pontos. Então o Nova Iguaçu está ali ó, brigando. Dos times pequenos, Nova Iguaçu e o Boa Vista são os times que aparecem ali junto com a Portuguesa, buscando uma vaguinha, tentando tirar algum time grande nessas semifinais do Campeonato Carioca. Vamos esperar para ver como é que o Botafogo vai se comportar depois de fazer um bom primeiro tempo contra a Portuguesa e no segundo tempo, novamente, o Botafogo parece aquele Botafogo de 2023 se arrastando em campo aí. Vamos ver como é que ele vai se comportar durante o primeiro e o segundo tempo e qual vai ser a formação e escalação que Thiago vai usar aí para o Botafogo nesse jogo contra o Nova Iguaçu, que é um time que sabe jogar, tá? Sabe jogar. Botafogo levou para Brasília. Vamos ver se consegue colocar um público melhor do que tá colocando no estádio Newton Santos a torcida do Brasil todo. Mas a Carioca sentindo demais, né? Aquele baque de 2023. A gente está tentando esquecer isso, mas a gente vê esse Botafogo jogando como final de 2023, a gente fica lembrando, não é à toa que todo final de jogo tá tendo vaias da torcida do Botafogo. Acho que foi por isso que ele procurou sair um pouco do Rio, para ver se dá uma respirada aí. Mas eles têm que ajudar. Se o Botafogo não ajudar, a gente não esquece tão cedo
aquilo que aconteceu em 2023. Vamos lá, vamos torcer para que 2024 seja melhor do que aconteceu em 2023, tá? Vamos continuar acreditando, a gente é torcedor, a gente acredita, mas o que a gente está vendo nessas 4, 5 primeiras rodadas do Campeonato Carioca não tá agradando demais, não. Bom, eu vou ficando por aqui, vou reforçar o que eu falei lá no início do vídeo, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês. E deixa nos comentários opiniões de vocês aí sobre o Luiz Henrique, sobre Pablo agora no Botafogo. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!